dia. Sejam todos bem-vindos. E vamos reiniciar mais uma semana. Primeira parte já foi, né? Lembre-se, primeira avaliação é composta de 4 provas. A primeira prova foi mamão com açúcar? Não? Foi assustadora? Foi fácil? Difícil? Dava para resolver em 5 minutos? Ou 2 horas não era suficiente? Então já sabe que sexta-feira tem de novo, né? Então, estuda hoje, estuda amanhã, estuda quarta, estuda quinta, que sexta novamente, tá? Vamos a alguns avisos. O cronograma do curso já está disponibilizado na plataforma Moodle, tá? Tudo que a gente vai ver em cada aula já está especificado lá, o dia das provas também. E se eu não avisei antes, o momento de você arrebentar na nota, tirar 10, fechar a prova, é a primeira prova e é a segunda prova. Tem que aproveitar ao máximo, tá? Porque a primeira prova é uma semana de aula e a prova, e é conteúdo básico. A segunda prova também é uma semana de aula, só que já é conteúdo misto, tá? A terceira prova são 2 semanas de aula e são todos conteúdos novos, tá ok? Então, fica ligado nisso. E a quarta prova, também, se eu não me engano, são 2 semanas de aula, se eu não estou enganado. Verifica lá no cronograma direitinho, tá ok? O certo é que a gente não fica cobrando coisas da primeira semana, mas, naturalmente, você precisa saber o que foi dado na primeira semana para entender o que vai ser feito posteriormente, tá? As notas de aula de toda a primeira avaliação já está na plataforma Moodle. Todas as notas de aula que a gente utiliza estão lá. Tem exercícios resolvidos, tem exemplos que a gente faz aqui, estão todos lá, tá? Outra coisa, quem não fez a prova nessa sexta-feira já faz o requerimento até amanhã, às 11h59. Você tem que fazer o requerimento para poder solicitar a prova de segunda chamada. Mas é assim, não vai mandar assim, ó, eu quero fazer a prova de segunda chamada porque eu não fiz a primeira. Não é assim, né? Tem que justificar direitinho, tá? A matrícula de vocês no CIGA já está resolvida, então todos vocês já estão matriculados. Se por acaso ainda houver algum aqui com problema de matrícula, procure imediatamente o Projeto Newton. Manda e-mail, procura a equipe aqui, tá? Para saber o que está acontecendo, tá bom? Com relação ao acesso à plataforma Moodle, nem todos ainda estão acessando, mas até hoje ou amanhã isso já deve estar resolvido, tá? Mas, mesmo não tendo login e senha para entrar na plataforma Moodle, você pode acessar a lista de exercícios e você pode enviar a sua solução pelo e-mail do projeto, tá? Outra coisa, a lista 2. Já fizeram? Não, mas já está lá. Já está lá a lista 2. Já pode iniciar, tá? Muito bem, então vamos iniciar agora a nossa aula. Deixa eu fazer um breve comentário sobre a prova, tá? Nossa prova era isso aqui. Essas 2 funções e os outros tipos de prova alterava a constante. Aqui eu acho que aparecia 1 e aqui aparecia 2. Acho que era isso, tá? Item A valia 1,5 ponto. Domínio dessas funções. Função afim e função quadrática. Qual é o domínio? Oi? Os reais. Se você só tivesse feito isso aqui no item A, 1,5. Não precisava nem escrever 2 vezes, era só isso. Tá? Atenção para os erros que a gente encontra. Isso não é os reais. Isso é um conjunto unitário, com um símbolo R. Tá? Isso não é os reais. Outro erro que a gente costuma ver. X igual a R. R é um monte de números, X é só 1. Tá? Agora, você poderia ter feito isso aqui, X pertence a R. Eu aceitaria isso também. Tá bom?
Ou você escrevesse todos os números reais, pois essa função não tem nenhuma indeterminação. Tem gente que explica tudinho. Ah, gosto de ver isso. Legal. Deixa eu apagar isso daqui antes que vocês memorizem isso. Item B. Perguntava sobre imagem, né? Essa função. Não é esse o gráfico dessa função? Parábola com cavidade para cima? Então, a imagem de 2 para mais infinito. Então, a imagem da f é esse intervalo. Pronto. Fez isso, já ganhava, acho que 1,5. Agora, outra função, não é uma função afim? Qual é a imagem da função afim? Oi? Todos reais. Então, a imagem de G, R. Pronto. Mais um ponto. Outra questão, que era a única questão da prova mais trabalhosa, que pedia para você fazer F bola G, né? Fazer a composição das duas funções, tá? Só para deixar bem claro, eu gostaria que isso fique registrado. Esse x não está multiplicando isso aqui, tá? Eu vi um monte de provas assim, eu não sei quem está fazendo isso, eu não sei de onde que vocês tiraram isso, eu não sei onde vocês viram isso. Mas esse x não está multiplicando, pelo amor de Deus. Eu corrigi pelo menos umas 10 provas com esse erro. A pessoa faz a composição tudo direitinho, direitinho entre aspas, e depois multiplica tudo por x. Não faz sentido algum isso, tá? Revejam os conceitos de vocês do que significa esse x aqui. Esse x é a variável, tá bom? Então, isso aqui é f composta com g. Onde tiver função f, aliás, onde tiver x na função f, você coloca g, tá? Então, você vai, a função f é isso aqui, ó, x² mais 2. Então, onde tem x, você coloca g, tá? Então, isso aqui é g ao quadrado mais 2. Onde tem x, eu coloquei a função g, tá? Quem é a função g? Essa aqui. Pronto, se você parasse aqui, já estava resolvido. Toda a pontuação. Só isso. Só que tem gente que quer mostrar serviço, só que na hora de mostrar serviço, aí vacila. Olha, vocês estão deslizando, quando eu digo vocês é alguns, tá? Estão deslizando no quadrado da soma. Tem gente que fez isso aqui, ó. x² mais 1² mais 2. Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Isso não é verdade. Tá? Teve outros que colocaram que 1 ao quadrado é 2. Isso também está longe de ser verdade. Tá? Então, parou aqui e está ótimo. Já estava considerada a resposta. Tá? A última questão. Deixa eu fazer aqui. A última questão, que era um gráfico. Eu dizia para você o seguinte, que eu quero uma função m e que essa função m seja o seguinte. Ela vai ser a função f se o x for menor que 0 e ela é a função g se o x for maior ou igual que 0. Tá? Então, o gráfico dessa função f vai ser idêntico ao gráfico da função... Aliás, o gráfico da função m vai ser idêntico ao gráfico da função f se o x for negativo, tá? Então, desse lado daqui, você vai usar a função f. O que é a função f? A função f é essa parábola, tá? Olha, mas na parte negativa é esse ramo da parábola que vai até o 2, tá bom? Então, é esse ramo da parábola aqui que vai até o 2. Só que está menor aqui. Se está menor, é aberto. Então, aqui é aberto. Tá bom? Pronto. Agora, na parte positiva, tu tens que usar o gráfico da função g. O gráfico da função g é uma função afim, que é uma reta, que passa pelo 1. Tá?
Então, você pega aqui o 1. Esse é o gráfico. Pronto. Acabou a prova. Tá? Professor, e a outra prova? Era quase idêntico a isso. Tá? Quase idêntico. Só aparecia aqui um 1, aparecia um 2 aqui dentro, e o gráfico, esse gráfico estava acima e esse estava abaixo. Só isso. Ok? Essa é a nossa prova 1. Vamos agora para a nossa aula. E aí? Tudo bem? O que acharam da nossa prova 1? Muito fácil? Mediana? Prova mais difícil da sua vida? Ou a mais fácil da sua vida? Dependendo da sua resposta, você sabe o quanto você tem que estudar, tá? Mas você tem que lembrar, você tem que estudar muito de agora em diante. Muito mesmo, tá? Porque as provas não vão ficar mais fáceis. Não é porque a prova é mais complicada, não é isso. É que os conteúdos vão ser todos novos. Isso tudo você já viu alguma coisa, tá? De agora em diante, começa a aparecer coisas que você nunca viu na vida, tá bom? Vamos lá. Então, a nossa aula de hoje, a gente precisa falar um pouquinho mais de funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras, função inversa, para a gente poder entrar nas funções trigonométricas, que é a aula propriamente dita, tá? Então, vamos lá. Função injetora, que nós chegamos a falar um pouco na última aula. Olha para cá. Função injetora. O que é isso? Função injetora é, se você tem uma função que ela sai de um conjunto A para um conjunto B, antes de continuar, vocês devem estar curiosos para saber quando vocês vão receber a prova, né? São muitos alunos, você tem noção disso. A gente começou a corrigir a prova na mesma sexta-feira, corrigimos mais de 150 provas. Hoje, depois da aula, vou continuar a correção. Provavelmente amanhã devo estar terminando essa correção. Então, é provável que vocês recebam a prova na quarta. Digo que é provável, não é certeza, tá? Vocês devem receber um e-mail informando se vocês vão receber a prova na quarta ou não, tá bom? Mas a gente vai tentar fazer o possível para que vocês recebam a prova logo na quarta, tá? Não é uma promessa, é uma tentativa só, tá? Vamos lá? Então, função injetora. O que a gente vai pensar por função injetora? Se você tem uma função f que sai de um conjunto A para um conjunto B, a função injetora é, se você pegar dois caras diferentes do domínio, a imagem deles também tem que ser diferente, tá? Essa foi a definição que a gente falou. Então, se você pega x1 diferente do x2, a imagem do x1 tem que ser diferente da imagem do x2, tá bom? Uma definição equivalente a essa é a seguinte, você pode pegar dois caras na imagem, tá? Se você pega dois caras na imagem que sejam iguais, então isso tem que implicar que os caras do domínio têm que ser iguais, tá bom? Essa é a definição de função injetora, tá? Função sobrejetora. A gente vai já fazer exemplos disso. Função sobrejetora. O que seria função sobrejetora? Você tem que a sua função f, ela vai de A até B, tá bom? Esse B é chamado de contradomínio, tá? Então, eu vou pegar em B, eu vou pegar alguém que está dentro da imagem, tá ok? Então, eu vou pegar assim, ó, seja y pertencente a B, tal que esse y ele seja um f de x, tá? O que eu quero dizer aqui que ele seja um f de x? Isso significa que existe um cara lá no domínio que o y é a imagem dele, tá bom? Então, f é sobrejetora se para todo y nesse conjunto B, esse A invertido significa para tudo, tá? Em matemática, a gente tenta escrever o mínimo possível, porque senão as coisas ficam muito alongadas, tá? Então, esse símbolo significa para tudo. Então, para todo cara que você pegar no contradomínio, isso implica que existe um cara no domínio
tal que y é igual a f de x. Isso que significa ser sobrejetora, tá? Esse aqui significa para tudo. Para tudo. E esse símbolo aqui significa existe. Tá? Tá bom? Em um esqueminha aqui, se você pensa aqui, esse aqui é seu conjunto A, esse aqui é seu conjunto B. Tá? A sua função f faz isso. Ela pega elementos de A e relaciona com elementos de B. Tá? Qualquer carinha que eu pegue aqui, se eu pegar esse y1, tem um carinha bem aqui que vai nele. Tá? Se eu pegasse um yn aqui, teria um carinha aqui que é levado nele. É isso que quer dizer, tá? Ser sobrejetora. Ou seja, se f é sobrejetora, isso significa que o conjunto imagem da função f, esse conjunto imagem, ele é um conjunto que deveria estar aqui dentro do conjunto B. Tá? Se ela é sobrejetora, então esse conjunto imagem, ele é todo o conjunto B. Tá bom? Todinho. Não sobra ninguém lá do conjunto B que não está na imagem. Todos os elementos de B fazem parte da imagem. Tá? Isso que significa ser sobrejetora. Tá? Ah, e ainda retornando à prova, tivemos 10, tá? Acho que de onde nós corrigimos já teve pelo menos 8 ou 10 pessoas que tiraram 10, fecharam a prova. Gostei de ver. Mas, ao mesmo tempo, também teve... Você sabe, né? Pois é. Agora, pode ser que a função seja injetora e sobrejetora. Agora, se f for injetora e sobrejetora, isso aqui implica que a f é bijetora. Tá bom? O implica meio, não é bem implica, é a definição, tá? Então, se a f tiver essas características, ela tiver injetividade e sobrejetividade, então ela tem a bijetividade. Tá? Ela é bijetiva. A consequência disso é o seguinte, se f é bijetora, então existe essa aqui. f menos 1, onde essa f de menos 1, ela sai de B e vai em A. O que é isso? F menos 1, o que é isso? Essa aqui nós chamamos de função inversa. Tá? Se a f faz isso aqui, olha, pega o x1 e leva no y1, pega o xn e leva o yn, a f menos 1, ela pega o y1 e traz de volta no x1. Ela pega o yn e traz de volta no xn. Tá? Isso só é possível se a função for injetora e sobrejetora. Tudo bem? Então, eu vou conseguir achar essa função, que é chamada de função inversa. Tá? f menos 1 é chamada de função inversa. Inversa de f. Tá? Antes que se cometa a confusão aqui, f menos 1, esse menos 1, não é inverso multiplicativo. É inverso de função. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui, ó.
f menos 1 de x é diferente disso aqui, tá? Não é isso, tá bom? f menos 1 de x não é isso. Tudo bem? É a inversa, é só uma anotação isso aqui. Não vão confundir esse menos 1 com o menos 1 que a gente está acostumado lá em propriedades de potência. Que esse menos 1 significa que esse carinha lá está no denominador com expoente 1. Tá? Não é isso. Tá bom? Vamos fazer um exemplo bem simples? Vamos pegar... Vamos pegar uma função, f de x igual a 2x mais 5. Uma função afim que é mais simples de fazer a conta, tá? A gente já viu na aula passada que toda função afim é injetora, tá ok? Já sabemos que f é injetora, tá? Porque é uma função afim. Aí você consegue demonstrar facilmente que ela é injetora. Vamos verificar agora que é sobrejetora. F é sobrejetora? Essa é a pergunta. Então, a f, ela sai dos números reais e vai nos números reais. Ela pega um x daqui e faz a seguinte conta. Ela pega o x e multiplica por 2 e depois soma 5. Tá? Essa é a conta que a f faz. Tá bom? A pergunta é a seguinte. Será se todo número real é imagem de algum número real? Essa é a pergunta. Tá? Então, o que tu tens que fazer? Para ser sobrejetora, tu tem que pegar qualquer cara que está no contradomínio e mostrar que existe alguém que está no domínio que, quando eu fizer a conta, dá esse cara que está no contradomínio. Tá? Então, o que, é que a gente vai fazer? Vamos pegar um cara que seja um número real. Então, seja y um cara que é um número real. Tá? A pergunta é a seguinte. Existe um x real que, quando eu fizer a conta, vai dar esse y? Essa é a pergunta. Tá? Então, vamos ver se essa conta aqui é possível. Y igual a f de x. Será que é possível essa conta? Vamos verificar se é possível. Então, vai ficar y igual... Quem é a f de x? É 2x mais 5. Agora, eu vou isolar o x. Tá? Então, vai ficar, olha, vai ficar y, o 5 fica subtraindo, igual a 2x. Agora, eu divido tudo por 2. Esse é o x. Esse é o carinha. Tá? Vamos ver. Eu fiz o seguinte, eu peguei um cara que estava lá no contradomínio, um cara daqui, um número real. A pergunta é, existe algum número real aqui que, quando eu aplico a função f nele, ele é levado nesse y? Eu fiz as continhas, eu cheguei que esse x é esse cara. Tá? Pergunta que eu te faço. Isso aqui é um número real? O que você acha? Sim ou não? Vamos ter certeza se é. Y é real, porque eu peguei ele nos reais. Tá? Agora, 5 é um número real. Diferença entre números reais é um número real. Agora, depois eu divido por um número real. Divisão de números reais também é um número real, desde que o carinha aqui não seja zero. Certo? Então, isso aqui é um número real. Então, está resolvido o nosso problema. Tá? Então, conclusão, f é sobrejetora. Então, pronto. Então, olha o que nós temos. Nós temos que a função f ela é injetora e ela é sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, então significa que ela é bijetora. Tá? Se ela é bijetora,
Conclusão, ela tem a função inversa. Tá? Ou seja, eu sei ir e também tenho que saber voltar. Agora tenho que exibir quem é essa função inversa. Então, ó, se ela é sobreeditora, injetora e sobreeditora, dessa forma, F é bijetora, logo existe F menos 1. Tá? Existe essa função, que é a função inversa. Agora, quem é F menos 1? Essa é a pergunta. Quem é F menos 1? Como é que se determina a função inversa de uma função afim? Quem sabe? Como faz? Boa. Você troca o y pelo x e isola o y, não é isso? Mas se eu isolar o x e depois substituir o y pelo x, mesma coisa, né? Mas no fundo, nós já fizemos isso, né? Certo? A gente já fez isso. Então, eu isolei o x, agora é só substituir o y pelo x, né? Tá ok? Então, a função inversa aqui, a função inversa é isso aqui. Aí só coloco o x aqui no lugar. Tá bom? Essa é a função inversa, certo? Tudo bem? Então, essa é a função inversa. Agora, então, tu tinhas a função f, que ela sai de R em R. Tá? Você sabe I, agora você tem uma outra função que traz de volta. Então, tem uma função que faz isso aqui. Ó. Essa função é a f de menos 1. A f, eu sei quem é a f. Quem é f está escrito aqui. E a f de menos 1 está escrito aqui. Tá? Então, pensa comigo. Se a função f pega A e leva em f de A, o que a função f de menos 1 faz com o f de A? O que ele faz? Pensa. Olha lá. Se a função f, pensa aqui comigo, ó. Se a função f, ela vai de R em R. Então, suponha aqui que essa aqui seja a reta real, está aqui o zero, está aqui a outra reta real, está aqui o zero, tá? Eu vou pegar números mesmo. Se eu pegar o número 1... Oi? Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? F. É um F. Se eu substituir 1 bem aqui, 2 vezes 1 dá 2, com mais 5, 7, certo? Então, ela pega o 1 e leva no 7. Então, pego aqui o 1 e levo aqui no 7. Tá? É isso que está fazendo a função f. Tá? E o que a f de menos 1 faz? Pega o 7. Tá? 7 menos 5, 2. 2 dividido por 2, 1. Perfeito? Então, a função f menos 1, quem fez isso aqui foi a função f, tá? Agora, trazer o 7 de volta no 1, quem fez isso foi a f de menos 1. Tudo bem? Então, no fundo, você saiu de 1 e voltou para o 1. Tá? Isso que aconteceu. Então, não importa o número que você pegue, você vai sair dele e quando usar a inversa, vai voltar nele. Tá? Então, a pergunta que eu faço para você é, se eu fizer f, bola, f de menos 1 em 1x, o que é que dá?
que é que dá? Dá o quê? X, da função identidade, tá? Então, não importa o que você faça aqui, vai dar x. Se você faz f de menos 1, bola com f, o que é que dá? O que é que dá? Dá x. Isso que a função inversa faz. Se você faz a composição da função com a sua inversa da identidade, se faz a inversa com a função da identidade. Beleza? Tudo bem? Muito bem. Então agora vamos para um lugar que você gosta muito, que é... Eu acho que está no 2º ano do ensino médio. Né? O nome disso se chama trigonometria, funções trigonométricas, né? Saudade, né? Vamos lá. Não falem mal da circunferência, tá? Esse aqui é o conhecido como ciclo trigonométrico. Característica dele, qual é? Qual é a característica do ciclo trigonométrico? O raio é quanto? 1. O plano cartesiano está onde? Ele está no centro do círculo. Tudo bem? Então, você tem um plano cartesiano que está centrado no centro do círculo e o círculo tem raio 1. Tá? Se você mudar esse raio, as suas interpretações de seno, cosseno e tangente, você precisa fazer alguns ajustes, tá? Beleza? Então, nós temos um ciclo trigonométrico de raio 1 e o plano cartesiano centrado na origem do círculo, tá? E o que é que a gente vai querer fazer? A gente vai querer fazer o seguinte, ó. Suponha que eu tenho aqui um certo ponto P0, tá? E esse ponto P0, ele só pode caminhar por cima dessa linha no círculo. Suponha que eu vou caminhar nesse sentido. Vou fazer esse movimento, tá ok? Então, suponha que ele venha em algum momento e pare aqui, tá? Nesse ponto P. Então, se existia uma linha aqui, essa linha foi deslocada até essa posição. Tá bom? E quando fez isso, naturalmente surgiu aqui um certo ângulo, que eu vou chamar de θ. Tá? Tudo bem? Se isso aqui é o seu plano cartesiano e isso aqui é 0, a gente sabe que esse carinha aqui é 1, né? Então, quais são as coordenadas do ponto P0? P0, ele tem um x e tem um y, né? Quanto é o x dele? É 1, o x é 1, que é esse tamanho, e o y é a altura que ele está, só que ele está na altura 0. Então, ele é 1, 0, tá? Só que ele mudou de posição agora, ele deslocou lá para cima, ok? Aí eu pergunto para você, quem são as coordenadas do ponto P? Essa é a pergunta. Quem são? Pode falar. Δx, Δy. Não está errado. Mas eu não quero essa. A colega respondeu que é Δx, Δy. Tá, o x variou, né? O y também variou, então não está errado. Vai, com precisão. Quem são as coordenadas do ponto P? Opa! Cosseno θ, seno θ. Surgiu aí alguma coisa. Aí os outros estão se perguntando, de onde de acho tiraram esse negócio aí? Né? Vamos pegar esse ponto P. Projeta aqui ortogonalmente, tá? Você vai ter aqui um ângulo de 90 graus, certo? Tá bom? Quanto é que mede o raio mesmo? Mede 1. Esse é o raio. Então, eu vou dizer aqui que esse ponto P ele tem uma certa
um certo xp, que é a abscissa dele, e tem o yp, que é a ordenada dele, tá? Eu quero saber quem é esse x de p e quem é esse y de p, tá bom? Esse pedaço aqui não é exatamente o x de p? Sim ou não? É exatamente o x de p, tá? Então, vou apagar isso aqui. Esse outro pedaço aqui é quem? Você concorda que é o y do p? Sim ou não? É o tamanho do y do p que você projeta para cá, né? Então, o que a gente pode dizer sobre seno de θ? O que é seno mesmo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, nesse triângulo, o cateto oposto é y de p. E a hipotenusa é 1. Olha que maravilha. O y de p é o seno de θ. Tá? Esse é o seno de θ. Tá bom? E o cosseno? Cosseno de θ é cateto adjacente, que é o x de p, sobre hipotenusa, que é 1. A gente conclui que x de p é cosseno de θ. Tá? Então, já sei agora quem são as coordenadas desses caras. Então, o x do p é cosseno de θ, e o y de p é o seno de θ. Certo? Então, agora eu tiro a interrogação daqui. Tudo bem até aí? O que é que nós temos aqui? Nós saímos de um ciclo trigonométrico, que a gente está acostumado, e chegamos em algo bem interessante, que é esse ponto P. Por trás disso tem uma função, tá? Uma função bem interessante. Uma função que ela faz o seguinte, é uma função E, que ela sai de R em R2. Tá, ok? A gente não vai trabalhar com esse tipo de função aqui, mas é só para vocês saberem que nós estamos lidando com essa função, exatamente essa agora. Essa função E, ela faz o seguinte, ela pega um ângulo θ e leva no E de θ. E esse E de θ, deixa eu apagar isso aqui que não ficou legal. Essa função E, ela sai de R em R2. Ela pega um ângulo θ e leva no E de θ, que é exatamente isso aqui. Cosseno θ, seno θ. Tá bom? Essa é uma função. Mas a gente não vai lidar diretamente com ela. Tá? O que é que nós vamos fazer? Bem, ao invés da gente olhar para a função como um todo, a gente vai olhar só para as entradas dela. Para as funções coordenadas. Tá? Quem for fazer cálculo 2, eu já estiver fazendo cálculo 2, sabe que isso aqui é uma função e essa aqui também é uma função. Tá? Então, a função que nós queremos olhar aí é a seguinte. É a função que ela pega um número real e leva em um número real. Ela pega um ângulo θ e faz a seguinte conta. Leva no caso aqui é cosseno de θ. Então, essa é uma função que a gente quer. A outra função que a gente quer é a seguinte, é uma função g que vai de R em R e pega um ângulo θ e leva, g de θ, que é o seno de θ. Ok? Então, de agora em diante, nós não iremos olhar seno e cosseno simplesmente como uma relação trigonométrica, mas sim como uma função trigonométrica. Ela pega um ângulo e leva em um número. Tá? É isso que ela faz. Tá bom? Então, a gente já pode olhar ali no ciclo trigonométrico, novamente. Isso aqui é coisa também que você já viu. Então, você tem aqui. Nota que a conclusão imediata que a gente tem é que o y de p ele é seno. Então, o seno está aqui nesse eixo. Tá?
Então, você tem que olhar só para o eixo y quando você quer falar de seno. Tá? Então, olha, ele começa no 0. Se eu subo um pouquinho, vem para esse ponto, o seno vem para cá, então ele vai crescendo. Se eu pego um ponto bem aqui, ele vem para cá, então ele vai crescendo. Se eu pego um ponto mais aqui, ele vem para cá, ele vai crescendo, crescendo. Então, no primeiro quadrante, essa região a gente chama de primeiro quadrante, a função seno é crescente. Tá? Depois desse ponto, se eu pego esse cara, já pega mais embaixo. Ela começa a decrescer. Tá? Pega esse cara, pega mais aqui embaixo. Pega esse cara, mais aqui. Então, ela vai decrescendo. Tá ok? Até que quando chega nesse ponto, ela vai dar 0. Daqui para baixo, ela é negativa. Decrescente, depois ela cresce. Tá bom? Isso vocês viram lá, só para vocês relembrarem, o gráfico da função seno. Começa no 0, vai lá no 1, vai no menos 1, e depois retorna para o 0. Tá? Essa é a função seno. Tá bom? E a função cosseno? A função cosseno, como estamos iniciando por esse ponto, esse tamanho já é 1. Cosseno, você só olha para o eixo x. Tá? Então, esse tamanho aqui é 1. À medida que você vai subindo, o cosseno vai diminuindo. Tá? Então, ele já começa no 1, depois ele decresce, continua decrescendo, depois ele cresce e termina lá no 1. Esse é o gráfico da função cosseno. Tá? Essas funções todas você já tinha visto. Qual outra função que a gente vai querer fazer, então? O que você acha? Diz aí. Qual é a outra função? Qual função? Tangente. Né? Tangente vai ser a outra função que a gente vai querer fazer. E nós vamos olhar para esta reta aqui. Para essa reta paralela ao eixo y. Tá? O que nós vamos fazer é o seguinte. Suponha aqui o ponto P. A gente vai prolongar o raio. Tá? E onde tocar esse tamanho, vamos chamar de tangente. Tá ok? Essa é a tangente. Tá bom? Conclusão imediata que você tira é a seguinte. Você vai fazer uma relação de semelhança de triângulos aqui. Quando você fizer a conta, você vai chegar que a tangente é seno de x por cosseno de x. Tá? Esse seno e esse cosseno como funções. Tá bom? Só que nota o seguinte. Se a tangente ela é dada por um quociente, qual é o domínio da tangente? É todos os reais, desde que o cosseno não seja 0. Tá? Onde é que o cosseno dá 0? O cosseno dá 0 bem aqui, ó, no π sobre 2. E o cosseno dá 0 bem aqui, ó, no 3π sobre 2. Tá bom? Então, você precisa retirar esse ponto e esse ponto. E todos os pontos que estão em cima dele, dependendo do número de volta, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Tá bom? Todos esses caras precisam ser retirados. Observa o que acontece quando eu me aproximo muito desse cara. Se eu vou fazendo esse P indo cada vez mais perto desse ponto, então, quando eu fizesse isso aqui, o P ele tocaria lá em cima na tangente. Então, quanto mais perto eu vou chegando do π sobre 2, maior é o valor dessa tangente. Ou seja, a tangente tende a mais infinito. Não posso chegar no π sobre 2, porque não está definida a divisão ali. Tá? Então, se eu me aproximo muito de π sobre 2, por esse lado, vai para mais infinito. Agora, e se fosse esse cara aqui? Ó? Esse cara aqui. O que aconteceria? Você prolonga, não tem nada para lá, né? Então, o que você faz? Você projeta aqui para baixo. Essa aqui é a tangente. Tá? Então, é esse tamanho aqui. Só que, como está abaixo, a gente vai trocar o sinal. Vai ser negativo nessa parte.
Ok? Então, essa parte aqui é negativa. Então, se eu estou muito perto aqui do π sobre 2, então eu vou projetar lá para baixo, ele vai tocar nessa reta lá embaixo, lá para o menos infinito. Tá? Então, olha, se eu me aproximo de π sobre 2 por esse lado, vai para mais infinito. Se eu me aproximo de π sobre 2 por esse lado, vai para menos infinito. Então, o que acontece no π sobre 2 não é controlado. Tá? Ele explode para mais infinito por um lado e para menos infinito para o outro lado. Tá bom? A única coisa que tu precisa tomar muito cuidado aqui é o domínio da função tangente. E aí você pode trabalhar com, o que mais? Secante, cossecante, cotangente, e aí tu vais fazer conta, né? Depois de seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, o que tu fazes? Tu soma essas funções, tu multiplica elas, tu divide elas, tu faz a composição delas. Isso vai depender sempre do contexto, tá? Até aqui, tudo bem, pessoal? Me digam aí. Como é que estamos? Bem? Tá? Voltando aqui no gráfico do seno, nota que o seno ele alcança um valor máximo e alcança um certo valor mínimo, né? Tem nome para isso? Tem nome para isso? Qual o nome? Vai, vocês sabem. Qual é o nome? Amplitude. Tá? Amplitude. É o estudo de até onde vai e até onde vai. Tá? É a amplitude do gráfico da função. Tá bom? Você sabe também que o gráfico da função seno ela vai ficar se repetindo ali, não vai? Vai ficar se repetindo infinitamente? Cada espaço de repetição desse é chamado de quê? De? O que mais? Um termo que a gente usa lá, o que é? Comprimento de onda? Período. É quanto tempo precisa para a onda se repetir? Para ser uma cópia da parte inicial, tá? É o período, tá bom? E a gente vai querer saber, por exemplo, sempre que a gente olhar para os gráficos, de hoje em diante você olha para a função, sempre pensa, tu deve ter um ponto de máximo. Se não tiver, tu tem ponto de mínimo. Onde será que você cresce, onde será que você decresce? Essas análises que tu vai começar a fazer de agora em diante. É olhar para a função e começar a cantar a função nesse sentido. Qual o seu ponto de máximo? Né? Então, você olha aqui para essa função, ela tem esse ponto de máximo, e ela é crescente nessa parte. Tá? Aqui, ela é decrescente desta região até essa região. Nota que está sempre decrescendo. E aqui tem um ponto de mínimo, e depois ela volta a crescer. Tá? Pergunta que eu te faço. Tangente tem um ponto de máximo? Sim ou não? Tangente tem ponto de máximo? Tangente tem ponto de máximo? Máximo. Máximo. Tem ponto de mínimo? Não tem, porque ela vai para mais infinito e vai para menos infinito. Então, ela não tem um maior valor e nem tem um menor valor. Tá? O que mais que a gente pode dizer? Onde é que a tangente é crescente? Onde é que a tangente é crescente? Quem lembra o gráfico da tangente? Não é uma coisa assim? Sim ou não? E depois se repete, né? Não é isso? E depois se repete. Eu te pergunto, onde é que a tangente é crescente? Onde? Não, tem que me dar um intervalo aí. Onde é que a tangente é crescente? Ela não é sempre crescente? Ela é sempre crescente. Não confunda o crescimento com o sinal da função. Tá?
Essa parte daqui para lá é negativa, essa parte daqui para lá positiva, mas ela é sempre crescente. Tá bom? Então a resposta é, ela é crescente em todo o seu domínio. Não é em todo real, porque ela não está definida para todo real. Tá bom? Muito bem. Então vamos para os parâmetros da função. Então, olha essa função aí. Eu tenho uma função f, que eu fiz o seguinte com ela. Eu peguei o f, que é uma função seno, e somei uma coisa. Eu peguei essa mesma função seno e multipliquei ela por uma coisa. Dentro do seno tem o x. Eu peguei esse x e multipliquei por um carinha ali. E depois eu somei por outro carinha. Tá? O que eu quero saber é o que esses parâmetros fazem com a função. Tá? Então, o que nós queremos estudar agora é o seguinte. Se você já sabe como é o gráfico da função seno, eu quero que você me diga como é o gráfico desta função. É um certo a mais o seno. Isso que eu quero que você me diga. Tá? Se eu pegar uma constante e somar com a função, o que acontece com o gráfico da função? Depois que você entender isso, eu vou querer fazer o seguinte. E se eu pegar um b e multiplicar aqui? O que vai acontecer com o gráfico? Depois que eu fizer isso, eu vou querer fazer isso aqui. Eu vou pegar um c e vou multiplicar com esse x. E vou querer saber o que acontece com o gráfico da função. E depois que eu fizer isso tudo, eu vou querer fazer isso aqui. Tá? Isso que eu quero saber. Tá bom? Claro, a gente não vai olhar todos os parâmetros ao mesmo tempo. A gente vai olhar um por um deles. E um por um deles irão nos dizer o que acontece. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o gráfico e vou acrescentando um por um deles e vocês me digam o que acontece. Tá? Olha lá. Está aí o gráfico da função seno. Tá bom? Ela é escrita dessa forma que está digitado lá. A mais B vezes o seno de C vezes X mais o D. Tá? Então, eu vou alterar só o valor do A. Tá, ok? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui em cima o A, ele estava 0. Aqui, 0, o A. Tá bom? O A está 0. Agora eu vou alterar o valor do A. Eu vou colocar o valor de A maior que 0. Observe o que vai acontecer com o gráfico. A maior que 0. Esse gráfico verde é o gráfico da função seno. O vermelho é o gráfico da função alterada. Eu estou acrescentando o valor de A. Agora eu estou em 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Agora eu pergunto para você. Se eu pego a função seno e somo uma constante, o que acontece com o gráfico? Ele vai ter um deslocamento o quê? Vertical. Esse deslocamento vai ser para cima ou vai ser para baixo? Quem é que vai determinar isso? O sinal do A. Se o A for um número positivo, vai deslocar ele para cima. Se o A for um número negativo, vai deslocar ele para baixo. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Observa que o gráfico ele não deforma. Olha lá para o gráfico. O gráfico, a curva é exatamente a mesma. Não tem uma deformação. Ele foi apenas deslocado para cima. Tá? Agora eu vou colocar aqui o A negativo. Ó, 0, agora A negativo. Menos 0,6, 0,7. Se for negativo, vai deslocando o gráfico para baixo. Tudo bem? Então, o parâmetro A, vamos anotar. Então, esse A, ele faz um deslocamento vertical. Não tem deformação de gráfico, tá? É só um deslocamento vertical. Vamos ver o que acontece com o B agora. Deixa eu voltar ao A. Vou deixar o A 0 aqui. Agora, o B. O que é o B?
O b é aquele carinha que vai só multiplicar a função, tá? Vou escrever aqui o b. O que eu vou fazer isso aqui, ó. G de x igual b vezes o seno. Eu vou colocar um cara que vai multiplicar a função seno, tá? Observe o que vai acontecer. Eu vou colocar primeiro b positivo, tá? 1,7, 1,8, 1,9, 2,3, 2,4, 2,5, 2,9, 3. B positivo. O que está acontecendo com o gráfico? Está mudando o quê? A amplitude do gráfico. Tá? O gráfico antes ia até 1 e depois até menos 1. Agora, ele está indo lá em cima. Coincidentemente, é o valor do B que ele está indo lá na amplitude, não é? Lembra porque o seno ele não vai até 1? Como eu estou multiplicando pelo B na frente, o B está no 4,4. Então, aquele valor mais alto é 4,4. Tá? Então, ele está indo mais em cima e está indo mais embaixo. Mudou as raízes? Mudou as raízes? O que é raiz mesmo? São os pontos do gráfico que tocam o eixo X. Tá? Então, nota que continua tocando nos mesmos pontos, olha. Tá ok? As raízes não foram alteradas. Essa linha... Não, eu não estou mexendo com ela, porque eu estou mexendo com B. Então, eu vou mexer com B. Agora invertido. Esse é B1. Agora B, se eu for diminuindo o B, tá? Olha lá, entre 0 e 1. Olha o que acontece. Olha lá, ele está 0,6. Percebeu que diminuiu um pouquinho a amplitude? Tá? Entre 0 e 1. Então, está diminuindo a amplitude. Vou chegar perto do 0, 0,1. Olha lá o que está acontecendo. Ele tem uma certa curvatura bem baixa. Tá? Quando chega no 0, vai dar a função constante, porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Mas quando for negativo, inverteu a concavidade. Olha lá. Está vendo? Negativo. Nessa parte aqui, a concavidade não era para baixo. Agora ela está para cima. Tá ok? Então, esse fator B, ele interfere... Esse B, ele interfere no quê? Na amplitude. Amplitude e concavidade. Tá bom? Então, ele pode alterar a concavidade e pode alterar a amplitude. Tá? Então, é para isso que serve esse fator B. Deixa eu voltar, deixar ele em 1, para a gente entender o outro fator agora. Fator C. Esse fator que está aqui dentro, multiplicando o x. O que nós queremos fazer agora? Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar uma função h, que ela vai ser seno de c vezes x. Quero colocar um número aqui que vai multiplicar esse argumento. Tá? Quero saber o que é que vai acontecer. Vamos modificar o valor de c. O c aqui está 1. Se é 1, não altera nada, né? Então, eu vou aumentar o valor de c. 1,1. 1,2. O que você acha que está acontecendo com o gráfico? Eu estou aumentando o valor de c e o gráfico acontece o quê? Mudou a amplitude? Mudou a amplitude? Os valores máximos e mínimos alteraram? Não. Teve deslocamento vertical? Não. Não teve deslocamento vertical. Tá? Mudou a concavidade? Não mudou a concavidade. Então, o que foi que alterou? A frequência. Alterou a frequência. Tá? Então, ela está vibrando, parece que mais rápido, né? Então, quanto mais, se eu mandar o C para mais infinito, então essa vibração tende a ser cada vez maior. Mas vai de mais infinito, de um positivo e de um negativo. Um positivo e um negativo. Tá? As raízes alteraram? Alterou as raízes? Alterou as raízes, porque ele tá meio que comprimindo o gráfico, né? Então, naturalmente, vai alterar as raízes. Tá? Então, esse C, ele vai alterar as raízes
alterar as raízes e, naturalmente, a frequência, né? Tá bom? Vai alterar a frequência e as raízes, tá? Se alterou a frequência, alterou quem mais também? O período, né? Então, o período vai ser... Se o A for muito grande, o que acontece com o período? Aliás, se o C for muito grande, o que acontece com o período? Muito pequeno, tá? O período vai cada vez menor, tá bom? Muito bem. Deixa agora deixar esse C negativo. Vou aproximar ele de 0 agora. Está aqui ele. 1 é inalterado. Agora, entre 0 e 1, olha o que acontece entre 0 e 1. O que está acontecendo com o gráfico? Entre 0 e 1? É. Entre 0 e 1, o que está acontecendo? Aumentou o período, diminuiu a frequência, os pontos de máximos e mínimos continuam sendo 1 e menos 1, tá? Mas é como se tivesse esticado um gráfico, tá bom? E se, por acaso, eu começar a chegar perto do zero, naturalmente, quando eu chegar no zero, vai dar função constante, mas se for negativo, menos 1. Percebeu o que aconteceu com o negativo? Já inverteu a concavidade, tá? Então, inverteu a concavidade com o negativo. Mas aí, tem uma informação a mais, é devido à paridade da função seno. Tá? Se a função seno é uma função par ou uma função ímpar. Isso que está sendo refletido agora aí. Tá bom? Então, treine um pouquinho isso. Vamos ver o que acontece com o parâmetro D. O que acontece com o parâmetro D? Voltar o C lá para 1. Agora o D. O D é esse carinha que está ali dentro. O que eu quero fazer agora é essa conta. É m de x igual a seno de x mais d. Tá? Tá aqui dentro. Vou somar no argumento. Tá? Então, olha lá. O D, 0. Agora, olha o que vai acontecendo se eu coloco D positivo. Olha o que acontece com o gráfico. D positivo. O que está acontecendo com o gráfico? Mudou a amplitude? Mudou a frequência? Mudou o período? Mudou as raízes? Mudou. Então, isso significa que o gráfico está sendo deslocado para algum lado, ou para a esquerda, ou para a direita. Tá? Você pega o gráfico e arrasta ele. Tá ok? Nota que se o A é positivo, ele está sendo arrastado para trás. Se o A for negativo, olha, está sendo arrastado para frente. Tá? Então, esse parâmetro, ele faz um deslocamento horizontal. Tá bom? Para isso que serve, o deslocamento horizontal. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Isso tudo vocês já viram, não já? Ou vocês evitavam esse tipo de questão? Porque esse tipo de questão tem nos livros didáticos. Mas quando você via, você pulava ela? Ou fazia? Hein? Às vezes a gente pula os probleminhas que a gente acha mais complicado, né? Normal. Mas evitem fazer isso, tá? Já. Essa também é uma boa dica, tá? Você pular a questão só porque você achar que é difícil é uma coisa. Agora, você pular a questão porque você já está bastante tempo tentando fazer e não consegue fazer, essa é a melhor dica. Você tem que pular. Você não pode passar uma semana numa questão e tem outras questões para serem feitas. Vai, faz outras, relaxa e volta na questão. Tá? Muito bem. Então, essa é a finalidade dos parâmetros. Então, agora a gente pode falar de função inversa das trigonométricas. Pode falar.
Se são só esses parâmetros, esses são suficientes para a gente entender tudo. Bem, só se alguém quisesse fazer algo a mais, eu, por exemplo, faria isso aqui. Se eu quisesse fazer mais alguma coisa, eu colocaria uma potência, que é o que não tem ali, tá? Aí poderia fazer isso. Mas é pouco utilizado, né? Então tá? Mas como esse ele pode ser fracionário, ele pode ser positivo, pode ser negativo. Não, não é esse mesmo E. Isso aqui é só uma letra qualquer. Tá? Não é esse E do número de Euler. Não é isso. Tá? Muito bem, muito bem. Então, vamos agora falar das funções inversas. Inversas das trigonométricas. O que é que a gente vai querer fazer agora? Você tem que essa função f, ela faz isso. Suponha essa. Função seno. Tá bom? Função seno é injetora? É injetora ou não? Função seno é injetora? Toma vergonha nessa cara. Função seno não é injetora. Certo? Ela não tem um monte de raízes? Tem um monte, tem infinitas raízes. Se tem infinitas raízes, já são caras diferentes que têm a mesma imagem, que a imagem é zero. Certo? Então, não é injetora. Tá? É sobrejetora? Da forma como eu escrevi aqui. É sobrejetora? Sim ou não? Como é que eu sei se uma função é sobrejetora? Eu pego alguém daqui e vejo se existe um x que o seno dele é esse cara. Vou pegar só um. Número 2. Existe um seno que dá 2? Não, né? Porque o seno vai de menos 1 a 1. Então, não é sobrejetora. Ela não é injetora e nem é sobrejetora. Aí eu te pergunto, mas por que a gente está falando de funções inversas? Se as funções inversas, eu preciso que a função seja bijetora, ou seja, ela seja injetora e sobrejetora. Eu preciso que ela seja as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a função seno, ela não é uma e nem outra. Como é que a gente resolve esse problema? Oi? Vem aqui no microfone, que foi maravilhosa essa resposta. Vem aqui, sério. E aí? Como é que a gente resolve, então? Como é que a gente vai atrás da função inversa do seno, se o seno não é injetora e nem sobrejetora? Qual é a ideia? Eu tenho que fazer o quê? Restringir o intervalo, que é o que o colega disse lá atrás. Eu tenho que começar a olhar para o gráfico da função seno e pensar, será que não existe nem um pedacinho dela que é injetora e sobrejetora? Entendeu? É isso que tu tens que fazer, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, eu vou pegar aqui o gráfico da função seno. Ela faz isso, né? E faz isso, tá? Esse é o gráfico da função seno. Ela é crescente aqui. Quando ela chega aqui nesse ponto, que é o π sobre 2, ela fica decrescente. Então, ela me atrapalha aqui. Por quê? Porque esse cara e esse cara, eles têm a mesma imagem. Tá? Tem a mesma imagem. Então, ela deixa de ser injetora quando ela passa por esse ponto de máximo. Passou do máximo, ela desce. Então, como ela desce, então já vai ter sempre dois caras com a mesma imagem. Tá? Então, deixou de ser injetora. Aí você diz assim, peraí, mas e se por acaso não existisse essa parte?
Já que está me atrapalhando aqui, então cai fora daí. Só quero esse cara. Tá? Então, de π sobre 2 em diante, ela é decrescente, certo? Não me dá problema nenhum, porque ela é injetora nessa parte aqui, ó. Tá? Até esse pontinho vem aqui. Até esse carinha, nenhuma imagem se repete. Nenhuma. Mas quando passa desse cara, quaisquer dois que eu pegar aí, esse carinha e esse carinha, tem a mesma imagem. Entendeu? Então, se eu passar do ponto de mínimo, eu vou perder a injetividade. Então eu vou apagar essa parte. Eu não quero também isso aqui. Tá? Então, de agora em diante, você vai pensar assim, ó. Então, nessa parte, nessa região aqui, significa que o gráfico é totalmente injetora, né? Ele tem um máximo e ele tem um mínimo lá. Ela é injetora e ela é totalmente decrescente. Tá? Aqui é 3π sobre 2, né? Então, mas tá certo que nós apagamos essa parte daqui, mas a gente poderia ter feito isso aqui e alcançar aqui um ponto de mínimo para cá. Então, essa aqui seria a outra parte. Quem é que sabe quem é esse cara aqui? Se aqui é π sobre 2, aqui é menos π sobre 2. Tá? Então, olha, a função seno de menos π sobre 2 até π sobre 2, ela é injetora. Tá? Esqueça essa parte. Agora vou olhar só para essa parte. De π sobre 2 até 3π sobre 2, ela também é injetora. Beleza? Então, se tu queres falar de injetividade para a função seno, tu tens que restringir o domínio. Tu tem que pegar uma faixa adequada. Tá? Então, eu peguei essa faixa aqui, funciona. Essa faixa aqui também funciona. Tá? Então, se eu vou falar de injetividade, eu não posso pegar todo o domínio. Tudo bem? Tá? Então, vamos fazer isso. Então, vamos pegar a função seno e vamos olhar só para uma parte do domínio. Então, eu vou fazer o seguinte. A minha função f, ela vai ser agora de menos π sobre 2 até π sobre 2. E isso vai para R. Tá? E ele pega um x aqui e leva no f de x, que é o seno de x. Tá bom? Agora, essa função aqui é injetora. Tá bom? Pronto. Agora já tem uma função que é injetora. Dá para calcular a inversa? Dá para calcular a inversa? Sim ou não? Não. Por que não? Porque eu preciso do quê? Preciso que ela seja sobrejetora. Tá? Essa função não é sobrejetora. Porque ela está indo em R. Mas nem todos os reais a função seno alcança. Ela só alcança de menos 1 até 1. Então, qual é o próximo passo? Próximo passo? Restringir quem? O contradomínio. Ok? Não vou pegar todo o contradomínio, então agora eu vou pegar só um pedaço dele. Tá? Então, ao invés de eu olhar para toda a reta aqui, só vai me interessar essa parte aqui, ó. Daqui até aqui. Eu só quero essa região. Só quero de menos 1 a 1. Beleza? Então, passamos mais uma restrição. Agora vai ser o seguinte. Eu estou chamando de f, né?
Deixa eu colocar aqui g, só para vocês não confundirem. Vou pegar uma função g. Essa função g faz o seguinte, ela sai desse intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, e ela leva nesse outro intervalo de menos 1 até 1. Tá bom? Olha lá, peguei um pedaço do domínio, peguei um pedaço do contradomínio. Nesses dois pedaços específicos, quando eu faço a seguinte conta, como é essa função? Ela é injetora e sobrejetora. Tá bom? Então, G é injetora e sobrejetora. Logo, G é bijetora. Bem, se ela é bijetora, o que é que existe? Existe a inversa. Existe a função inversa, né? Portanto, portanto, existe a função inversa de g. Tá? Existe a função inversa de g. Então, essa função inversa, presta bem atenção aqui. O que é que a função g faz? Ela sai desse intervalo de menos π sobre 2, de menos π sobre 2, π sobre 2, e leva no intervalo de menos 1 a 1. O que a função inversa tem que fazer? Tem que fazer o quê? Tem que pegar o intervalo de menos 1 a 1 e trazer de volta no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tudo bem? Então, pronto. Então, essa função inversa, ela faz a seguinte conta. Ela é de menos 1 a 1 e leva no menos π sobre 2 até π sobre 2. Isso é o que faz essa função inversa. Tá? Quem é essa função inversa? Alguém sabe? Ninguém sabe ainda? Eu quero saber quem é essa função inversa. Essa aqui. Essa que eu vou reescrever isso aqui. De menos 1, 1, que leve nesse intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Quem é essa função? Cossecante? O que foi que vocês falaram aí atrás? Fala com coragem, vai. Arcseno. Exatamente. Ou arcosseno. Não é cossecante. Tá? Lembra que eu falei agora há pouco para vocês? Isso aqui, ó, f menos 1 não é 1 sobre f. Lembra disso? Não é isso, tá? Não é isso. Beleza? Então, cuidado para não fazer essas confusões, tá? Então, olha, então a função é isso aqui, ela pega um x daqui e faz a seguinte conta. O g menos 1 de x, essa função é chamada de arcseno de x. Essa é a função. Tá? Arcseno de x. Como é que faz a conta dela? Não faz a conta dela, você tem que ver o que é que o seno faz e você faz exatamente ao contrário. Então, treinar isso. Eu não coloquei os exemplos.
Vamos tentar fazer uma tabelinha aqui, vocês vão enxergar. Eu vou pegar aquele desenho lá e vou colocar aqui. Olha, eu estou pegando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, a curva é só esse pedacinho, tá? Só esse pedacinho. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó, faz isso aqui, né? Isso aqui é o seno, tá? Seno de x, tá bom? Menos 1, 1. Então, olha o que é que o seno de x faz. Ele pega esse intervalo aqui, presta bem atenção aqui, ele pega esse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2 e leva nesse intervalo, de menos 1 a 1. Tá bom? Isso quem faz é a função seno. Vamos ver o que a arcseno faz. A arcseno faz o seguinte. Olha, o domínio da arcseno é de menos 1 a 1. Então, já sabe que lá no eixo x, tu tem que colocar menos 1 a 1, tá? Então, você coloca aqui, ó, de menos 1 a 1. E ela leva onde? Ela leva em menos π sobre 2 até π sobre 2. Olha, o π é 3,14 e lá vai pedrada, né? 3,14 dividido por 2 dá 1, o quê? 1,57, vai embora, tá? Então é um pouco maior que 1, né? Então, para cá, π sobre 2 e menos π sobre 2. Tá ok? Vamos pensar agora. Olha, o seno, ele pega o menos π sobre 2 e leva no menos 1. Tá? Então, seno, ele pega o menos π sobre 2 e leva no 1. Isso é o que o seno faz. Então, o que o arcseno tem que fazer? O que o arcseno tem que fazer? Tem que pegar o 1 e levar onde? Levar onde? No menos π sobre 2. Ele tem que inverter, tá? Então, ele tem que pegar o 1 e levar no menos π sobre 2. Ok? Tudo bem? Tá? O que é que o seno também faz? O seno faz o seguinte, ó, ele pega o 0 e leva no 0. Se ele pega o 0 e leva no 0, o arcseno tem que fazer o contrário, né? Tem que pegar esse 0 e levar nesse 0. Então, pronto, 0, 0. Tem que passar por aqui. Tá? Beleza? O que mais? O seno também, ele pega o π sobre 2 e leva no 1. Então, ele pega o π sobre 2 e leva no 1. O que é que o arcseno tem que fazer? Tem que pegar o 1 e levar no π sobre 2, que ele faz o contrário, tá? Então, tem alguma coisa errada aqui, ó. Vocês não me corrigiram, bem aqui, ó. Olha, observa, eu escrevi errado, bem aqui, ó. O menos π sobre 2 é levado no menos 1, tá? Tudo bem? Ninguém percebeu isso? Ninguém percebeu isso? Tinham percebido? Eu vou te jogar esses giz, então, se não me falar outra vez. Me avise, eu vou cometer esses erros de vez em quando, tá? Então, ó, menos π sobre 2 é elevado no menos 1, tá bom? Então, o arcseno tem que pegar o menos 1 e levar no menos π sobre 2. Está invertido aqui, tá? Me corrijam quando eu errar. O 0 está lá, o 0 continua no mesmo lugar. É esse aqui que está invertido.
Agora, o 1 é elevado no π sobre 2. Tá? Então, esse é o gráfico. Tem que passar por esses 3 pontos. Tá? Se você quer saber outros pontos, você calcula os senos dos outros pontos e pega os valores invertidos. Tá bom? Deixa eu colocar aqui o gráfico para você ver. Aí, ó. Olha lá no slide. Esse é o gráfico do arcseno. Tá? Ele faz isso. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. A gente tem alguns minutinhos ainda. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o que acontece com a função e a sua inversa. Eu vou colocar bem aqui o seno de x. Está aí o seno de x, tá? Vou colocar agora o arcseno de x. Está aí o gráfico do arcseno de x. Vou aproximar. O que nos interessa... Dá para enxergar? Deixa eu só modificar esses gráficos aqui para vocês enxergarem melhor. Eu só deixei mais espessa a linha para vocês enxergarem melhor, tá? Agora eu vou colocar aqui. O que eu quero que vocês visualizem é o seguinte. Sempre que você tiver o gráfico da função e o gráfico da sua inversa, eles se espelham com relação à identidade. Tá? Aqui tem o gráfico da função seno, que é esse azul, e o gráfico da função arcseno, que é esse laranja. Tá bom? Se você passar uma reta perpendicular aqui à identidade, a distância da identidade para o seno é igual à distância da identidade para o arcseno. Tá ok? Tem essa simetria. Olha aqui embaixo. É como se estivessem se espelhando. Tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês verem do cosseno e do arquicosseno. Cosseno de x já está aí. Agora eu vou colocar aqui arquicosseno de x. Observa bem aqui, tá vendo? Como tem um espelhamento entre os gráficos, tá? É como se esse lado fosse igual a esse lado, tá? E assim você pode ir fazendo. Eu vou pegar duas outras funções que vocês já conhecem, que é x² e a raiz de x. Não sei se é assim que faz. Esse vermelho é o gráfico do x² e o verde é o gráfico da raiz de x. Tá? Nota que o gráfico da raiz de x só tem gráfico para a parte positiva, porque não está definido para números negativos. Tá bom? Então, se você quer tirar a inversa do x², você tem que fazer o mesmo passo a passo que nós fizemos agora há pouco aqui. O que foi que nós fizemos? Nós olhamos para a função, tá? Para a função f, nós vimos que se tivesse aqui r e tivesse aqui r, não dá para você tirar a inversa, porque você precisa que ela seja injetora e sobrejetora. Então, a gente mexeu primeiro no domínio. Mexendo no domínio, ganhamos a injetividade. Depois, a gente mexeu no contradomínio e ganhamos a sobrejetividade. Tendo a injetividade e a sobrejetividade, eu tenho a função inversa. Tá? Então, a mesma coisa para o x². Você tem que fazer isso. Muito bem. Então, esse é o gráfico da função arcseno. Tá? Esse é o gráfico da função arctangente. Então, você já sabe que vai ter arc de todas as outras aí. Tá?
Vamos lá. Arcseno de meio. Então, arcseno de meio. Quanto é arcseno de meio? Qual é a resposta? É quanto? Π sobre 6. Π sobre 6 é a resposta. Por que é π sobre 6? Você só tem que se fazer uma pergunta. Qual é o ângulo que, quando eu calculo o seno desse ângulo, dá meio? Que ângulo é esse? Não é 30 graus? Que é o π sobre 6. Tá? Então, eu estou te dando o resultado e quero saber qual é o ângulo. Tá bom? Os outros exemplos quais são? Cosseno do arcseno de meio. Qual é a resposta? Você tem que fazer isso aqui, ó. Cosseno do arcseno de meio. Parece bem estranho, né? Mas eu já sei quem é esse cara. Esse cara aqui é π sobre 6. Então, vai ficar cosseno de π sobre 6. Quanto é o cosseno do π sobre 6? Quanto? Isso aqui é 30, né? Então, é raiz de 3 sobre 2, né? Bom. Outro exemplo. Quanto é a secante da arquitangente de 1? Vamos ver. Quanto é arquitangente de 1? É o π sobre 4, certo? E quanto é a secante de π sobre 4? Secante de π sobre 4 é 1 sobre cosseno de π sobre 4, né? Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Aí você multiplica invertido, deve dar raiz de 2, eu acho. É, raiz de 2, que você vai racionalizar, vai dar raiz de 2. Tá? Outro exemplo lá. Tem uns exemplos bonitinhos aí para vocês pensarem. Prova que o cosseno do arcseno de x dá aquilo. Prova que a secante da arquitangente dá aquilo ali. Tá? Treinem. Essa aqui é operações com funções, e o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é esses dois últimos exemplos, para vocês pensarem, dever de casa, estas duas funções. E nós iremos falar bastante delas na próxima aula. Essa função h de x igual e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. E esta outra função, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Tá? Quero que vocês verifiquem se essas funções são injetoras e se elas são sobrejetoras. Tá? De preferência, pesquisa quem é a inversa delas. Essas funções são chamadas de funções hiperbólicas. Hoje você já se deparou com uma coisa razoavelmente novo, que é arcseno, arccosseno, arctangente. Aí a gente vai esbarrar agora com seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Tá? Isso aqui, olhando só para o e elevado a x, é uma função exponencial de base e. Esse e é um número irracional. Tá? Isso aqui também é uma função exponencial. Só que essa é crescente e essa é decrescente. O que você acha que acontece quando você soma as duas? E se você subtrair essas duas? Bom, pensa nisso. Até quarta. Bons estudos. Tchau, tchau.